Artigo 102º. As emendas ao projeto de lei relativo ao orçamento anual ou aos projetos que modifique somente poderão ser aprovados, caso redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 29 de 2018. 1. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com as leis de diretrizes orçamentárias, redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 29 de 2018. 2. Indiquem os recursos financeiros necessários, admitidos apenas os provenientes de redução de despesa, excluídas as destinadas à redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 29 de 2018. A. Pessoal e seus encargos, redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 29 de 2018. B. Serviço de dívida, redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 29 de 2018. 3. Sejam relacionados com redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 29 de 2018. A. Correção de erros ou omissões. B. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 29 de 2018. Parágrafo 1º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1/3 e 2/10% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica nº 29 de 2018. Parágrafo 2º. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no parágrafo 1º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso I do parágrafo 2º do artigo 198º da Constituição Federal, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica nº 29 de 2018. Parágrafo 3º. É obrigatória a execução orçamentária financeira das programações a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, em montante correspondente a 1/3 e 2/10% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no parágrafo 9º do artigo 165º da Constituição Federal. Redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica número 29 de 2018. Parágrafo 4º. As programações orçamentárias previstas no parágrafo 1º deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica número 29 de 2018. Parágrafo 5º. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que integra a programação, na forma do parágrafo 3º deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas. 1. Até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e o Poder Legislativo enviarão ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. 2. Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso I, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. 3. Até 30 de setembro ou até 30 dias após o prazo previsto no inciso 2º, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. 4. Se até 20 de novembro ou até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3º, a Câmara Municipal não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na Lei Orçamentária. Redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica número 29 de 2018. Parágrafo 6º. Após o prazo previsto no inciso 4 do parágrafo 5º, as programações orçamentárias previstas no parágrafo 3º não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso 1 do parágrafo 5º. Redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica número 29 de 2018. Parágrafo 7º. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no parágrafo 3º deste artigo, até o limite de 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica número 29 de 2018. Parágrafo 8º.
Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no parágrafo 3º deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica número 29 de 2018. Parágrafo 9º. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. Redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica número 29 de 2018. Artigo 103º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Artigo 104º. Aplicam-se aos projetos de lei mencionados nos artigos anteriores, no que não contrariarem o disposto nesta lei e na Constituição Federal, as demais normas relativas ao processo legislativo. Artigo 105º. Os recursos que, em decorrência do veto, emenda ou rejeição de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados como cobertura financeira para abertura de créditos suplementares e especiais, mediante prévia e específica autorização legislativa. Artigo 106. São vedados: 1. O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. 2. A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 3. A realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizações mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pela Câmara de Vereadores, por maioria absoluta. 4. A vinculação da receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa, ressalvadas a destinação de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita. 5. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. 6. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. 7. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. 8. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do município para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresa ou de qualquer entidade de que o município participe. 9. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de responsabilidade político-administrativo. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Artigo 107º. A abertura de créditos extraordinários somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes de calamidade pública. Parágrafo único. Os créditos extraordinários somente serão abertos por decreto do prefeito municipal, o qual deverá ser submetido à aprovação da Câmara de Vereadores, no prazo de 30 dias.